Há quem justifique um direito provisório à terra, né? Ou uma responsabilidade de trânsito, há quem justifique causa e efeito de passagem. Somos convidados ou não somos convidados? Somos intrusos, né? Entre desnada a destudo, né? Pela lógica, o protecionismo do tudo propicia uma proporcionalidade sustentável. Há quem justifica aparentemente, não necessariamente, né? Que teorizaram materializar a percepção abstratual, ou que justifique entre silencioso e pré-atrital saturado subsistenciar sentido de alma, elementaridade, né? Que a quem capacite alma dicotomizável como a dicotomizável, correntismo, variável física, né? O que é a propriedade fundamental, propriedades fundamentais que subsistenciam ectoplasmatização, desproteolização, né? Combustão, combustividade espontânea permeável, a quem justifique trânsito comparado, maciça prensada, pré-nada, pré-reversificação do nada, quem justifique nada saturado pelo nada, né? Que vira subsistenciar, né? Metamorfosificar corpo, a quem justifique aglomerado celular, que justifique o corpo como impulsionado, né? Ou fica subsistenciado como trabalho carnal, né? O que vira uma linearidade causa e efeito, né? Cataboliza, não cataboliza, em que momento deselementariza, né? A quem atribua um sentido corrente de comprimento, de sentido numa grandeza espacial que circulariza, ou que sobre a assimetrificação circular, ou que num ponto você perceba uma redundatividade, né? O que vira caracteriologizar temporalidade autodesespacial, pró-espacial, temporalidade, temperaturalidade, inter-inatingível, inter-desinatingível, né? Que é datar capacitância correntista, capacitância física dinamizada, né? A quem atribui pró-espiritualidade como pré-espiritualidade ou truncagem, que subsistencia possibilidades de morte e vida direta ou não necessariamente, ou indireta, a quem justifique num está, num fica, não necessariamente percebido como um morto-vivo sobre uma temporalidade, a quem justifique o que é o tempo, né? Chegou, o tempo já estava, que é o caos, a quem atribua subsistenciar trabalho, né? Como dizer que num dado momento o corpo apresenta uma relatividade mensural, volumétrica, né? Pequeno, há quem justifique o pequeno enquanto autêntico, sem a responsabilidade das regras que desmoralizam a moral, moralizam a desmoralidade, olhada como despura, pura até onde, né? O que é o fudido, pró-fudido, desfudido, virginado, desvirginado, sagrado, né? Para datar que num momento de ir e vir você atinge um correntismo onipotente, potente em que momento? Oniconsciente, né? Onisciente, ou a que momento ciente justifica-se genialidade ou eucariontamento, ou, né? Imortalidade não percebida, eternização além da capacidade estática, a quem atribua dinâmica comum naturalizada, né? A quem dilate o tempo, relativize, otimize espaço. A
personalidade corporal a quem justifique genial, inteligente, pequeno, grande, não necessariamente a quem atribua-se uma mapa metabólica, idade biológica, idade metabólica, idade cronológica, datação, que se compare correntismo, o que é o infinitivo assimétrico, né? Ou a quem justifique comprimento, truncagem, né? Complexidade que num dado momento convida vértigo horizontalizar do chão não passa não necessariamente, que é o campo gravitacional enredado, não necessariamente, né? Que é sem fio com fio, a quem se perceba subatômico com grandeza, como o macroatomismo com pequeninez, né? Que é justificar a eternidade pré-capital, pós-capital, multicapitalizada, quem justifique relação de humanizar, sacramentalidade não pecadista, otimizada, não acidental, não culposa, não saturada, que a quem vire fardo de morte se tornar multi-observável, comparável, né? Que virou, né? O que é consagrar perpetualidade sacra, humanizada, Espírito Santo agudo, resistido, crônico, como que virou datar inteligência simultânea, né? De você sair um filho macho, como assim? E pela lógica pensou-se sozinho, olhando o outro que nem macho era, ou assim não via a interfêmea, quem justifica essas relações, quando em que momento polarizado, né? A foda a prazo traz para quem a percepção, que é fusão-fissão, e a conjuntura de dizer que vira um fardo e a quem atribui inteligência sobre ativo-passivo, e, né, otimizar as 24 horas, né, em percepção atemporal, o que é otimizar o combo irredutível, a quem apontar monoteísmo inédito, politeísmo, né, inteligente como desinteligente por uma lógica racionalizada, a grandeza como a desgrandeza do um por um, de frente, de costas, em qual posição, coloca na frente, coloca nas costas, ou quando vira esta condição de proliferação perpetuativa, dita instantânea, instintiva, não pensada, quando pensada, se pensada, saturada, né? Que otimizam probabilidades, na maioria das vezes descabidas e corruptas, corrupto para quem observa, para quem se compare, para quem morre, para quem fica, né? Questões tais quando, né, que é a temporalidade radical, que neste momento a quem justifica, né, estado alienígena aterrissado, quem são os aterrissados, quando o efeito astronauta, né, entre miséria de fracasso, não necessariamente, mas a quem atribua profissão a quem, para poucos, quando engenhocar volumetrias que dependem de trabalhos entre achados, deixados, perdidos, o que vira engenhocar, né, espaço ido e vindo, rural sobrado, do chão não passa, ou do rural perceber, subir e descer, como que é desbravar a novidade pela novidade, não necessariamente um campo espacial, né? Ir para voltar, né? Quando avaliadas as condições catabólicas, anticatabólicas, e dizer que num dado momento que são os ETs aterrizados, aparentemente autonomistas e independentes, o que é a falcatrua dos opostos se atraem, até que ponto a alma geme, que momento alma, mas não necessariamente pelo sexo são conectados, não necessariamente pelo amor. A quem justifique piso e teto de matéria-prima. Então, o que vira, né, causa e efeito das relações? E entre que datação otimizam vantagem, sair mais barato para qual, né? Que momento as mulheres saíram do ridículo, antes ou depois de Maria, quem se compare antes, quando apontada Eva, Lilith, deusa do tempo visto, não visto, né? Assim era o Deus entre a mulher dele e não a dos outros, não necessariamente, o que virou conveniente entre ativos e passivos, quando a putaria geral, a pornografia total, né? Os intrusos que aí estão, quando apostolaram resquícios, né? Sem morte, sem guerra, que literalmente acreditados, porque de fato
quando lhe é convidado aparentemente naturalizado, ruralizado, em tempo corrido, espacializado a quem se perceba mesmo que em tempo aterrizado, subsistenciar a radicalização de o que fizeram loucura e joguete de loucura, né? A corrupção da loucura, sejamos loucos, você faz, você também quer, finge que não é, que utiliza como recurso de putaria, roubalheira, entendem esforço, exploração e escravismo como ridículo, que se sentem ridículos, impulsionam ridículos quando entender a gravidade de desbravar, impulsionar profanismo desnecessário, quando compreendem instintos, expressão de liberdade, necessidades tais, não que é essa purgatorização porca de questões, né? Quando num dado virar vocacionalidade a quem profissões que se comparem, santos, né? Botam anjos que são anjos, entre anjos e demônios. O que é o santo? Ativo, não ativo, é entre o demônio. Para dizer que entre interstício pode se tornar maior, otimizar distâncias com alturas e profundidades, que se faça um interperíneo, chamar o outro para pular, para não pular, ou qualquer coisa, né? Que num dado momento, alturas, profundidades, lateralidades apresentam outras expressões humanizáveis, e não necessariamente, né? Que inclusive tentaram desacatar, já que revelou-se aquele ou não aquele, que aquele falou e não falou. Então, né, isso é o mal do tempo, isso é um domínio, isso, mas percebe-se que as coisas, todas as pessoas costumam ter que lidar com relações abstratuais, pró-abstratuais, que são as mensurações volumétricas perante subatômicos e macroatômicos, né? Relações instintivas que constantemente apontam a existência de grandezas infinitivas, né? E as relações heterotróficas, instintivamente, em alta velocidade, apresentam vários fatores de entender o bem e o mal, acidentável ou não acidentável, a aceleração comum, corrente, temporalidade. Então, nossa, chovendo. Então que vira, né, num dado momento, né, perceber grandezas, né. Se bota o lixo ali, mas pode ser que o lixo não chegue no destino final, a quem aponte lixo, massa passiva, massa que pese, que vire fardo, né. De fato, que é morrer e o morrer do outro, e o auto-morrer, o auto-desmorrer, né? Pela prática do trabalho da sustentabilidade real, que se faça não miséria a quem atribuir miséria inteligente, miséria sustentável, que alimente o suficiente, que comer, cagar, como, né? Glorificar a fé em fezes não tem traduzido muita coisa, e dizer que sem esse basal algumas coisas não funcionam, né? Que é base de pirâmide, topo, e teoria de no meio você ainda tem a vantagem do destempo do tempo e as paredes para truncar de lá para cá, de cá para lá, né? Então questões tais quando, né, o que se tornou sobrar apontamento astrofísico, vigiam grandezas, mas se tiver que explodir, o que fazem? Tiver que, ou não necessariamente, né? Física, engenharia da física, engenharia subatômica. Então, qual a diferença da panela, do pedaço? Aqui aponta a metodologia de causa e efeito, economia, de filosofia, de campo aberto, não saturada, aqui sociologia, de ambiente paradoxal, paradigmático, qualquer coisa assim, né? Do leite derramado, tipo, né, faça democracia pela ditadura, faça ditadura pela democracia ou sobre algumas impostações, assim se falam. Precisa deslizar a vantagem do capitalismo, aqui em democracia de falar certo, errado, falso, mentira, é você acreditar que pode, não necessariamente que vai, mas morre mesmo. Mas no comunismo, vai fechar aquilo ali e vai explodir. No meio você não vai poder deslizar, comer todo mundo, comer mais uma vez, comeu tantos, né? Dizer que não tem, você pode repetir de novo, nem lembrar, né? Que é departamentalizar um canal, né? O dia inteiro você está na frente do canal, que é o olho nu,
coisa canalizada, multidepartamentado, uma casa integrada, não integrada, governo multidepartamentos, desgovernos de antigovernos, de mesogovernos, de não governos, dizer que alguma coisa, né, tem que ter um platô de miséria. Quem justifique constantemente tem capital, né? Chega a onda cósmica, traz mais ouro, mineração cósmica, olha quantas galáxias, olha mais um pouquinho. Se for mais um pouquinho, pode mais um pouquinho, serve mais um pouquinho. Pró-descoisificaram, a quem atribua pré-coisificação para pró-coisificação, dizer que num dado momento, meado, humaniza-se, e não necessariamente, né? Que atribuir astrofísica, né? Quem data astros, deixados, perdidos, achados, atribuir entre estrelas, entre buraco negro, blá, 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 virou uma festa, né? De 24, infinitivo, e que no chão não passa, mas entre jogar para cima, propulsivizar, teletransportar, transmutar, abduzir, ressurreiçorir, né? Há quem justifique causa e efeito, de que é importante aqui, num dado momento, no chão não passa, não necessariamente, mas você tem que pisar no chão e saber andar a pé. A consagração do peso corporal paradoxal como não paradoxal, que alavanca vértice horizontalidade. Em que momento você pode utilizar a pinça, a apendiculação do quadril, não necessariamente para mal fuder, para desfuder, a quem atribua a comparação, como modelo que vira alto 1, inter 1 ou inter des 1, de 2 unilaterais e ainda um terceiro. Precisa ter a alma do passivo para suportar o fardo de ser mulher ou do pacote a prazo e do joguete interno. Quem revelou e o que é que vem? O primeiro foi macho nessa família, não foi naquela, entre probabilidades, de a quem originados, mesoestadistas, se tornam privadistas, publicitados, um interstício governamental de multi-originados, né? A quem subsistencie, né? Nomenclaturar questões, né? Heterotróficas, num fator tal, você tem uma base azão-azinho, isso e mais aquilo tem carboidrato, então isso é um cromossomo comum, né? O cérebro reconstitui, não reconstitui, dicotomia corpo-mente, a dicotomizável utiliza tudo, quem é o cérebro, quem não é o cérebro, o resto é instintivo, o resto vai, mas entendem que anticérebro falar com a bunda é lucro, prostituírem é lucro, a trabalhar. Que momento a velocidade, né? A raciação de que muito fodem e com isso é mais lucro. Foda-se quem são os fudidos e parasitários, e alguém tem que incomodar, né? Quem é o vilão da coisa, né? E vira, então não é igreja, então não é bonzinho, então não é milagre comum, não é desnaturalização, não é naturalização, não é morte e vida, é quem justifique chegar em platôs saturados ou infinitivos que vira conveniência. Recortar, mais ou menos empacotar, né? Tem essa questão de o mesmo carboidrato homogeneamente, 100 gramas não é 150. É a quem justifique toda a trama, né? De elemento nobre, né? Assim, essa gordura absorve tudo, no outro não necessariamente, tal. Que a gordura pela gordura, os aglomerados que têm maior gordura, que atribui-se o maior carboidrato, simples, complexo, blá, blá, blá. Induzir falha muscular aqui em memória, ou reversa de memória e desmemória, que se faça render outros parasitas até que se prove o contrário, que sabem que não tem nada a perder porque morrer é viver. Segurança, trabalho para saúde, doença, medicina-se. Tem uma, né, o que é a matéria-prima que virou justificável, salvam tantos, ou cria um platô gozoso em ser tocante por aquele saturado, ou, né, formatações estéticas, não necessariamente, a quem atribua. Melhor se identificar com essa medicina extracorpórea entre minerais, obreirificações, polir, manusear,
dizer que quando está mais lotado tem mais tempo, o tempo passa mais rápido. A quem justifique, teorema do ladrão brasileiro com Z ou com S. Né? Caso diasporaram, caso exploraram, caso conquistaram, caso foragiram. Né? Num dado momento recortaram um tal de judeu. Né? E entre morte ou feita a morte, é preciso voltar à vida. Juristas, alienados indecifráveis, correntistas indecifráveis, se caso aquele for e largar tudo, ou largar uma festa massa, aí, e a gente é parente, é o povo de Deus, ei, isso não é monoteísmo, isso não é igreja, aí a igreja é só se tornar passivo e dar ao outro que não sabe de onde vem, que não tem, que não... O que é a capitalização corporal? A proporcionalidade? Um Platão que diz num dado momento você aprender a otimizar a atividade madura, sapiental, atinge um platô de volume, mas um engenhocamento estético e não necessariamente aqui em saúde e doença, hábitos isolados até que ponto pareados, fingidos heterossexuais, aqui em heterotróficos, anaeróbios, aeróbios, histocinéticos, isotônicos, outros. Reatividade assimétrica aqui em supersimetria justificar pró-anatomização que mesolimiariza você otimizar ou se esconder entre o seu subatômico ou interno guardado, ou qualquer coisa, ainda que a cara exprima e não necessariamente, tem essa teoria e se engana como ninguém. Se você sabe que engana, então não te enganou, porque você está fazendo essa pergunta idiota e fingiu bem acreditar, porque você não tinha mais nada para fazer. Aquela teoria do anticristo, né? Joguete muito engraçado. Entre o que é macroatômico, aqui em proporcionalidades do extracorpóreo, que falta, tem que comer, tem que trabalhar, ou repetir, singularizar, não necessariamente, repetir não tem graça, melhor ficar em autocasa. De espaço a quem tempo justifique, subsistencialidade, astrofísico, físico. Física explode, mas não é química, nem sempre matemático, não necessariamente. Otimiza ponto inter,